Olá, eu sou a Maria José e vamos continuar nossa leitura. Dessa vez vamos falar sobre números 27 e 28. A lei acerca dos direitos das filhas herdeiras, as filhas de Zelofeade. Deus prediz a morte de Moisés, Josué é designado sucessor de Moisés. Ofertas contínuas. Números 27. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, esses são os nomes delas: Maalá, Moa, Ogla, Milca e Tisa. E apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da consagração, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que congregaram contra o Senhor no grupo de Coré, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filho, porque se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos. Dá a nós a possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor, e falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falaram o que é justo, certamente lhe darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai. A filha de seu pai farás passar a ela. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança darei a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, darei a sua herança ao irmão de seu pai. Se também seu pai não tiver irmão, então darei a herança a seu parente, aquele que for mais chegado à sua família para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois o Senhor disse a Moisés: Sobe a esse monte em Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E tendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Portanto, no deserto de Zim, na contenda da consagração, fostes rebelde ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos. Essas são as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: O Senhor disse então falou Moisés ao Senhor, dizendo: O Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre a congregação, que saia diante dele e que entre diante deles, e que faça sair e que faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelha que não tem pastor. Então disse o Senhor a Moisés: Toma a Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele, e apresenta perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhes as tuas ordens na presença deles, e põe sobre ele a tua glória, para que lhes obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E apresente-se perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim perante o Senhor, conforme a sua palavra sairão e conforme a sua palavra entrarão. E ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou Josué e apresentou-o perante Eleazar o sacerdote, perante toda a congregação. E sobre ele pôs as suas mãos, ele deu ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Números 28. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel e diz-lhe: Da minha oferta do meu alimento para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave, tereis cuidado para me oferecê-las ao seu tempo determinado. E dir-lhes-á: Essa é a oferta queimada que oferecerá ao Senhor dos
cordeiros de um ano, sem defeito, cada um em contínuo holocausto. Um cordeiro sacrificará pela manhã, e outro sacrificará à tarde. E a 10ª parte de um efa de farinha em oferta de alimentos, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite batido. Esse é o holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E a sua libação terá a 4ª parte de um hin para o cordeiro. No santuário oferecerás libação de bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro sacrificará à tarde, com a oferta de alimento da manhã, e com a sua libação o oferecerá em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Porém, no dia de sábado, oferecerá 2 cordeiros de um ano, sem defeito, e 2/10 de flor de farinha misturada com azeite, uma oferta de alimento com a sua libação. O holocausto é de cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. E nos princípios dos vossos meses oferecereis em holocausto ao Senhor 2 novilhos e um carneiro, 7 cordeiros de um ano sem defeito, a 3/10 da flor da farinha com azeite, em oferta de alimento para um novilho, e 2/10 de flor de farinha misturada no azeite, em oferta de alimento para um carneiro. E a 10ª da flor de farinha misturada com azeite, em oferta de alimento para um cordeiro. O holocausto é de cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E as suas libações serão a metade de um hin de vinho para o novilho, e a 1/3 parte de um hin para o carneiro, e a 4ª parte de um hin para o cordeiro. Esse é o holocausto da lua nova, de cada mês, segundo os meses do ano. Também um bode para expiação do pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo, com as suas libações se oferecerá. Porém, no mês primeiro, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias do mesmo mês haverá festa. 7 dias se comerão pães ázimos. No primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Mas oferecereis oferta queimada em holocausto ao Senhor, 2 novilhos e um cordeiro de 7 cordeiros de um ano, esses serão sem defeito. A sua oferta de alimento será de flor de farinha misturada com azeite. Oferecereis 3/10 para o novilho e 2/10 para um carneiro. Para cada um dos 7 cordeiros oferecerá 1/10. E um bode da expiação do pecado para fazer expiação por vós. Essas coisas oferecereis, além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Segundo esse modo, cada dia oferecereis por 7 dias alimento da oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Além do holocausto contínuo, se oferecerá isto com a sua libação. E no 7º dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Semelhantemente, tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecereis ofertas novas de alimento ao Senhor, segundo as vossas semanas, nenhum trabalho servil fareis. Então oferecereis ao Senhor por holocausto em cheiro suave 2 novilhos, um carneiro e 7 cordeiros de um ano. A sua oferta de alimento de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para um novilho, 2/10 para um carneiro, e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, um bode para fazer a expiação por vós, além do holocausto contínuo, e a sua oferta de alimento os oferecereis, vor-se-ão eles sem defeito, com as suas libações. Obrigado mais uma vez e até a próxima.